é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Marinho, Head de Inovação do Think Future, o programa de inovação de Tozini Freire Advogados. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Eficiência Jurídica. Ao longo desse ano, nós tivemos a honra de receber grandes nomes do mercado jurídico, explorando como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinariedade estão transformando a rotina de escritórios nos departamentos jurídicos também. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Luísa Sato, a nossa sócia de Cybersecurity e Data Privacy do nosso escritório. Olá, pessoal! E também com a nossa convidada super especial, Juliana Canezin, especialista em Legal Ops do Nubank. Oi, gente. Tudo bem? A Juliana, ela é formada em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu, possui uma pós-graduação em Direito Empresarial pelo INSPER, é especialista em recuperação judicial e falências na PUC e MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Ao longo de sua carreira no mercado jurídico, passou por grandes empresas como Itaú, Sodexo e o Grupo Leca. Em 2022, Juliana assumiu uma posição de Global Legal Operations Coordinator na Wildlife Studios e em 2023 fez a transição para o Nubank, onde atua hoje como Legal Operations Specialist. E além dessa impressionante trajetória profissional, currículo grande que eu mencionei aqui, a Juliana é mãe do Luca e traz uma ampla experiência em gestão jurídica com foco em eficiência. Nos últimos 7 anos, ela liderou projetos de implantação de novos procedimentos e sistemas para tomadas de decisões assertivas e a melhoria contínua de processos em departamentos jurídicos. Juliana, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje, compartilhando esse conhecimento, as suas experiências, e eu tenho certeza de que vai ser um super bate-papo, super produtivo e especial. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui, gente. E vou basicamente hoje mencionar que o Eficiência Jurídica ele tem um impacto bastante grande quando a gente fala de Legal Ops. E vou confessar que uma das coisas que nos trouxe, né, além de toda a tua experiência de carreira, o que você vem falando sobre CLM também para a gente é muito importante e é inclusive uma das frentes que a gente atua bastante aqui no Tozini, na nossa área de inovação. E aí, por isso, me sinto ainda mais animada para o nosso bate-papo. E para a gente começar, eu quero falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Fiquei curiosa aí de entender, porque você tem uma carreira profissional bastante interessante, né, na qual você passou por algumas áreas do direito, imobiliário, financeiro, consultivo civil, empresarial. E antes de ocupar um cargo voltado especificamente para Legal Ops, né, com esse olhar mais da eficiência, com esse olhar no direito, mas fora, né, da matéria em si. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi essa trajetória e o que te levou a decidir por Legal Ops. Bom, logo que eu me formei, eu estava no Itaú como estagiária da área jurídica, né? E daí a área sofreu uma reestruturação, bem na minha vez. E daí, por causa disso, eu acabei sendo efetivada, só que numa área de operações. E daí, então, era uma área bem desconfortável para mim, né? A gente estava ali se formando, esperando o sonho de ser advogada, e eu acabei não ficando na área jurídica. Então, na área de operações, eu tive a oportunidade de, junto com uma antiga gestora maravilhosa, Núbia, inclusive, ela me levou, carregou com ela para uma operação que estava sendo estruturada numa BPO. E aí a gente teve que construir tudo isso do zero, literalmente. Então, ali eu tive meu primeiro contato com operações para entender de fato, né, o passo a passo, o que eu tinha que fazer, por que eu tinha que fazer, quais eram os requisitos para cada um daqueles pontos, quais eram os conceitos. Afinal de contas, a gente estava passando aquilo para uma BPO. E foi ali que eu falei, calma, talvez eu acho que eu goste bastante disso também. E logo depois disso, dentro do Itaú mesmo, eu fui para a área de direito imobiliário, muito focado daí em contratos. Então, era uma operação mais massiva em termos de contrato, né? Até então, eu estava ali no pós-venda de contratos imobiliários, e daí eu fui, de fato, para a formalização do contrato. Então, ali foi, de fato, quando eu comecei meu primeiro contato com contratos, toda a parte de formalização, como que nós poderíamos tornar mais rápido e célere ali todo aquele fluxo de contratação, sem se tornar 100% burocrático, mas, por outro lado, conseguindo, de fato, manter a empresa segura dentro daquilo que ela precisava.
Então, ali já começa a minha experiência com eficiência. Era isso que eles precisavam ter. Eficiência baseada, obviamente, em dados, qualidade de operação. Então, começou por lá. Daí, quando eu saí do Itaú, já tive experiências diferentes, né? Sempre voltada para a parte financeira, né? Que eu estava trabalhando. E eu estava sempre em busca de algo melhor, buscar padronizações, buscar, será que eu consigo fazer isso depois? Ou será que isso consegue me tirar algum tipo de tempo? Então, não era só uma questão de você ser eficiente para a empresa, precisava ser para mim também, né? Lógico, depois disso me tornei mãe, a gente tem que ficar muito eficiente, né? Com tudo que acontece, tem que se virar em mil. Sim. Mas essa busca por eficiência, além de ser algo mais inato, era das empresas também. Então, não adiantava você ser só o advogado que ia analisar, o que ia resolver. Até que, de fato, eu olhei e falei assim, acho que eu tô fazendo Legal Ops, né? Até então, não se falava o nome Legal Operations, né? Era algo que era muito novo, era mais empresas de tecnologias para fora do país. Então, conforme esse tempo foi passando, eu fui me identificando cada vez mais com o Legal Operations, até que eu ainda estava no Grupo Leca, e um dia eu fui falar com o Paulo Silva, eu chamei ele no LinkedIn e falei, Paulo, então, eu queria muito conversar, né, assim, desabafar, eu acho que eu faço Legal Ops. Será que é isso? Já fazia antes de ter nome e before it was cool, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eu faço tudo isso, mas eu não tenho certeza. Então, eu queria mais uma ajuda mesmo, alguém que estivesse no ramo, e ele já estava, né, super consolidado nessa época em Legal Ops. Falou, olha, Gil, acho que você faz, né? Ele foi super, super carinhoso e tal. Ele falou, mas tem uma vaga aqui, o que você acha dessa vaga? E eu falei, nossa, vaga de Legal Ops, não sei. Enfim, bate aquela insegurança, mas eu falei, acho que eu vou tentar uma empresa de tecnologia, de games. Era completamente fora do que eu já tinha feito na vida. E naquela altura, naquele momento, eu já estava, de fato, buscando por algo muito diferente, assim. Não porque eu não gostava, mas eu queria me desafiar. Nisso, eu fui para a Wildlife, onde eu tive uma grata surpresa em termos de time. Logo que eu cheguei, estava sendo implementado um CLM. Então, peguei exatamente nesse foco. Ao mesmo tempo, foram implementar um RP, o SLM estava envolvido no RP e tudo. Então, muita integração, muito projeto, muita consultoria. Então, isso acabou me levando ao CLM mesmo. Então, eu acho que foi isso. Então, agora, com minhas recentes experiências também no Nubank, eu pude compartilhar um pouquinho com eles toda essa trajetória do CLM. Que bom, e acho que você deixou um gancho muito legal aqui para a gente começar a falar um pouco dessa questão realmente, né, dessa jornada da gestão de contratos que acaba sendo aí algo fundamental para o funcionamento de qualquer organização, né, querendo ou não, a relação com o cliente, ela é firmada a partir de um contrato, né, e como a gente faz para acelerar e para tornar esses contratos cada vez mais fáceis de serem compreendidos, fáceis de serem gerenciados, monitorados e compreendidos ali por todos da organização. Então, nesse sentido, né, sabendo que eles são fundamentais, a gente sabe também dos desafios que se criou, né, trazendo a estrutura do direito, trazendo a complexidade do negócio, e a gestão do ciclo de vida de um contrato, ele acaba consumindo muito recurso, tanto do departamento jurídico, quanto também de outros departamentos que acabam ali sendo envolvidos. Então, eu queria saber, como profissional de Legal Ops e pensando assim, em processos e métodos, quais as práticas de gestão contratual que você enxergam como prioritárias assim, para a otimização numa operação jurídica? Eu vou falar o que outras pessoas falam, clichê, mas é sempre começando pelo básico. A gente tem que olhar bem qual que é a dor que a gente está tentando resolver, né? No que a gente de fato pode resolver. Coloca tudo na mesa, depois desse super grande mapeamento e começa pelo básico. O que a gente consegue fazer aqui agora com o que a gente tem. E para aquilo que a gente não consegue fazer, até onde a gente consegue chegar, ou o que a gente precisa desenvolver, ou o que a gente precisa comprar. Então, pensando, né, nessa linha do que a gente precisa fazer, primeiro é olhar para dentro e falar, tá, eu tenho essa situação, uma mais simples e uma mais complexa, sempre vão ser essas duas situações. Depois que você tem isso bem delimitado, começa pelo básico, padronização, onde eu consigo padronizar o que, de que forma,
ainda que seja no Excel, ainda que seja uma lista de cláusulas, enfim, ou só mandar para uma área sempre que tal coisa acontecer, ou fazer uma automação simples que você tenha com algum sisteminha aí que talvez tenha gratuito, enfim, dá para desfazer de várias formas. Daí, então, sim, a gente começar a evoluir para uma automação que faça sentido, para todos os controles que precisam ser feitos, com todos os avisos prévios que precisam ser garantidos, porque isso vai garantir uma maior governança, isso vai trazer para a gente uma maior robustez de operação, e daí sim, então, a gente vai conseguir olhar para dados depois disso, mas tudo de forma aos poucos, né? Esse negócio de, onde você virou a chave? Cara, não sei Tudo é se... gradual, né? Eu não sei se tem virada de chave, sabe? Acho que tudo é uma construção daquilo que a gente precisa, aos poucos, como que a gente vai fazer. Esse aos poucos pode ser rápido, mas você tem que ter isso muito bem claro de quais são as fases que você vai seguir. Aí sim, depois da automação, tá tudo bem certo, bonitinho, vamos subir então para o IA? Aí sim, gosto. Boa. Quero ouvir um pouco depois sobre IA. Vou perguntar disso já já. Mas, Lu, me conta então, do ponto de vista do escritório, né? Muitos dos nossos clientes, eles enfrentam desafios aí, como volume elevado de contratos, longas negociações, dificuldade na gestão de prazos. Como o escritório pode atuar como um parceiro para ajudar departamentos jurídicos a tornar essa gestão de contrato mais eficiente? Vamos lá, Fê. Bom, eu sou sócia da área da prática empresarial aqui do escritório, com foco em tecnologia e membro do comitê de inovação, assim como a Fê. Então, a gente vê muito essa dor comum dos clientes, né? A gestão de contratos. Eu acho que a gente chegou até a fazer uma pesquisa bem assim, entre os nossos clientes, bem informal, e a gente detectou que é uma das principais dores deles, e por isso que a gente vem desenvolvendo um projeto para atacar esse problema, tá? E os departamentos jurídicos, o que que eu acho? Eu acho que assim, o departamento jurídico, ele tem que ver o escritório como três coisas, vamos colocar assim. Um é um hub de negócios mesmo. Então, quando o departamento jurídico olha o escritório, tem que ver que o escritório atua com vários clientes, vários setores. Então, é difícil que a gente não tenha ainda visto um problema. E aí, a gente traz toda essa experiência para curar essa dor específica, e aí depende do setor, da cultura, como a Gil estava falando, tem que ser alguma coisa gradual, porque senão você quebra uma cultura, de repente não é isso que a gente quer, porque aí o projeto não vai para frente. Então, esse hub de negócios, essa visualização macro que o escritório tem, é muito bacana para a gente entregar para o departamento jurídico. Outra coisa, o departamento jurídico tem que ver a gente como braços. Braços, porque às vezes você tem um departamento jurídico que resolve 1 milhão de problemas com 3, 4 pessoas na equipe, ou muitos problemas, e ainda assim uma equipe de 20, 30 pessoas ainda é pequena, ainda é pouco braço para a quantidade de coisa que tem para fazer, né? E o escritório pode fornecer exatamente isso, braços para resolver aquela questão. E no nosso caso específico aqui do Tozini, eu acho interessante que a gente tem um know-how muito diferenciado para esse tipo de trabalho, que a gente une duas coisas que são muito bacanas. Uma é a célula de inovação Think Future, que a Fê lidera, que é Bárbara, que é realmente uma célula de inovação que conta ali com advogados, designers, cientistas de dados, desenvolvedores de software, tem tudo isso trabalhando junto com as equipes jurídicas, né? Exato. Então, acho que a gente consegue fornecer uma solução para esse problema que é muito, muito, muito interessante. E eu fiquei feliz de ouvir a Gil, porque eu acho que a gente está super no caminho certo, porque é muito do que a gente faz mesmo. Então, o Think Future começa a ajudar a gente com mapeamento de processos, de partes envolvidas, porque tudo vai depender do que aquele departamento jurídico faz, porque a depender da governança cuida de uma ou outra coisa. A estrutura que tem, né, para quem que reporta, quem que lida com determinadas coisas, quem que é a linha de frente, quem que é o aprovador. E aí a gente determina o objetivo, verifica qual é a dor, onde estão as ineficiências nesses processos, para criar, então, uma jornada ideal. E aí sim a gente vai criar um plano de ação com o que tem que fazer, se tem ou não que já implementar uma ferramenta de CLM, alguma coisa automatizada, ou não, se o que já tem ali dentro da empresa dá para a gente aproveitar. E, de novo, né, eu acho que a gente bate em cultura muito quando a gente fala disso. Se você coloca, nossa, eu quero colocar tudo de melhor que há no mundo, nossa, eu quero colocar o estado da arte para a gente resolver esse problema. Se você fizer isso do dia para a noite, vai dar chabu, né? Vai. Aculturamento é um desafio muito grande. E não só de vocês, né? Fazendo toda essa consultoria para dentro do jurídico.
mas nós internos também passar isso para as outras áreas, porque é muita gente envolvida. Até então a gente falava o quê? Time de compras e jurídico. Sim. Hoje a gente envolve todo o time de IT para eles olharem, para entender se está aderente ou não está aderente. Aí tem o time de risco dentro de IT, aí tem o time de infosec, tem o time de compliance, tem o próprio time de compras que se divide, né, entre os compradores, quem analisa, toda a parte de renovação. Então, quando você coloca partes envolvidas e aculturamento, eu vejo, inclusive, como o nosso maior desafio pós-implementação. É difícil? É, mas os benefícios são sempre muito maiores. O resultado disso traz muito mais do que, de fato, aquilo que a gente acaba tendo como, aspas, dificuldade. Porque tudo que muda é mais difícil, Tem né? uma dor inicial, mas o Exatamente. resultado é ótimo. Se a gente conseguir uma horinha livre do nosso dia para cuidar do Luca, para ir para academia, não é Exatamente. excelente, né? Otimização de trabalho, né, gente? Sim, e eu acho que aqui a gente também acaba quebrando, né, um pouco daquela que a gente escuta ainda muitos comerciais dizendo que o departamento jurídico é um departamento de prevenção de vendas, né? Assim, é horrível pensar nesse termo, mas eu acho que enquanto não partir dos departamentos jurídicos esse desejo de estar mais perto do negócio, de entender de fato quais são as necessidades ali das áreas e responsabilizá-las, né, por esse processo de o contrato é nosso, né? É um negócio da organização, não é do departamento jurídico. Isso acaba de alguma maneira tornando também o jurídico mais estratégico, né? E aí, Com certeza. seja usando os braços dos escritórios como parte da operação ali, mas tendo mais espaço para conversar com o negócio, eu acho que é bem importante, né? A gente automatiza tudo aquilo que for possível e foca naquilo que é mais estratégico para a companhia, né? Até por isso, depois de implementado, você começa a extrair de fato dados. Sim. Então, quais são aqueles que têm maiores riscos para a companhia, né? O time, sei lá, de privacidade chegou a olhar isso? De que forma? O time de IT chegou a olhar isso? De que forma? E quando acabar esse contrato, como é que vai ser? Com quem ficam os dados? Né? Porque a gente tem cláusulas contratuais para isso. Então, a gente tem que conseguir tornar toda essa, não vou dizer subjetividade, mas todo esse troncamento que a gente tem dentro dos contratos que precisa ser lido, mas de forma muito mais objetiva e operacional. Então, se tem uma cláusula que fala de rescisão, quando chegar próximo da rescisão, como que a gente vai trigar isso? Ou se não, se tem uma cláusula que fala de privacidade, quando terminar o contrato, para onde vão esses dados? Como é que vai ficar a questão do armazenamento e tratamento? E todos os acessos que estavam aqui dentro, o que a gente faz? Deleta? Então, são várias questões que, de fato, hoje, né, o CLM ou uma solução alternativa tem que conseguir trazer para o negócio. Até porque o contrato é de todo mundo, né, da organização e não do jurídico. O jurídico não pode travar um contrato, o jurídico tem que ser um facilitador desses contratos. Perfeito. Então, eu acho que o ganho que a gente tem é muito maior do que o problema, de fato, que é criado, a implicação. A dor da mudança, né? Exatamente. Eu estava no último evento que a gente participou, até da Future Law, que o líder de Legal Ops da Intel falou uma coisa muito legal, né? Ele falou assim, bom, quando você está num processo de mudança, quanto mais cedo você puder comunicar para todos os envolvidos que a mudança vai acontecer, é importante para que as pessoas já estejam ali a par do que estão sabendo, do que está acontecendo, do que vai ser feito, de qual que é o objetivo daquele projeto. E ele usou um termo que foi muito legal. Ele falou assim, você coloca todo mundo dentro do ônibus. Todos vão ter que estar dentro do ônibus. E o destino é esse. A gente vai de A para B, e em B você vai chegar lá e vai ter 1000 benefícios. Mas assim, você vai precisar entrar dentro do ônibus. Não é uma escolha, entro ou não entro nesse ônibus. O processo vai mudar. Adorei a metáfora. Então, eu achei isso me marcou bastante porque é de fato, né, assim, facilitar o processo de entrada no ônibus, né, assim, para que seja menos dolorido, já que todo mundo vai ter que entrar. Exatamente. E chegar lá do outro lado preparado, né? Comunicação é outro ponto super importante, né? O que Super. comunicar, para quem comunicar, e uma experiência recente que a gente teve foi, qual que é o teu público-alvo? Não adiantava a gente comunicar para todo mundo, senão ia causar, né, o apocalipse ali. E 2, qual é o impacto de fato para aqueles usuários, né, aquele público-alvo? Porque até então, todo mundo vai se beneficiar com isso. Não, amigo, eu estou aqui fazendo o meu, não estou impactando em nada. Então, existia ali, tem um gerenciamento de expectativas também, né? Então, faz muito sentido isso. Boa.
Bom, e aí falando então de soluções de CLM, né, no geral, a gente sabe que processo, né, a gente está falando aqui muito de processo, de mudança, são fatores super importantes, mas a gente sabe também que a tecnologia desempenha um papel de facilitação, de aceleração muito importante. Então, Juliana, eu queria que você pudesse compartilhar aqui com a gente quais são as principais tecnologias usadas atualmente para gestão de contratos, se você usa lá no roxinho, como é que funciona. E como tem sido a sua experiência ao participar de alguns projetos de implementação desses sistemas também, já que você falou dos primórdios da sua carreira, que você já se envolvia com contratos aí, né? Já estava tratando de CLM ali, de alguma maneira. E que desafios e benefícios você tem observado a partir de uma implementação dessas? Tá. Eu acho que o CLM, né, a solução para contratos, ela mudou a perspectiva de um tempo para cá. Até então, a gente ficava focado em SLA, controlar quem está aprovando, quem não está aprovando, e, óbvio, isso ainda é importante. Acho que é uma das coisas mais importantes, na verdade. Só que a perspectiva vai mudando. Agora a gente vai vendo um envolvimento maior dos outros times, né, as áreas de business. Então, até então, a gente precisava de um sistema para elaborar um contrato. Depois, um sistema que tivesse ali os seus alertas para os prazos e eventuais aprovações. Depois, um CLM que tivesse também um playbook de cláusulas, né? A gente tem o banco de cláusulas. Depois, não, é melhor então a gente já ter automatizado a assinatura. Então, você vê que foi um processo, né, que foi crescendo pela própria necessidade das empresas. Hoje, quando a gente pensa num CLM ou numa solução de contratos, a gente pensa em envolver todas as áreas de negócio nisso. Um exemplo disso, a gente até chegou a conversar sobre isso antes, é como hoje, por exemplo, o time de InfoSec se envolve naquela contratação. Deixa eu olhar melhor como que está sendo o gerenciamento desses dados. Então, não é só olhar se está aderente juridicamente falando, né? Se privacy está prevendo tudo o que precisa. Privacy está fazendo um ótimo trabalho. A gente, inclusive, segue muito a linha de privacy by design, sabe? De realmente ter isso como um padrão para tudo que a gente faz. Só que, além disso, como que, de fato, a gente operacionaliza isso? Então, eu vejo, né, como uma grande mudança que as tecnologias, de fato, vêm trazendo, é isso. Mas, também mais do que isso, é previsibilidade. Então, daí, a partir dos dados, o uso de IA, obviamente, sobre isso, porque ele já faz uma prévia do contrato. Ele já olha e fala, é sobre isso, tem que envolver tais áreas. Lógico, eu vejo que ainda precisa de um segundo check ali, humano, porque tem muita coisa que é sensível, como brinco, sensível aos olhos, às vezes passa. Então, a IA vai conseguir olhar tudo isso, vai fazer uma primeira análise, mas precisa olhar, entender se aquilo é estratégico, não é para a empresa, de que forma pode ser colocado, às vezes não é o que escreve, é como escreve, enfim. Então, eu vejo que essa perspectiva vem mudando e as áreas vêm tomando muito mais cuidado com isso, né? Um carinho maior. Deixa de ser o gargalo jurídico da empresa e passa a se tornar estratégico para a empresa. Até porque, quais são os contratos estratégicos? Por quanto tempo? De quantos milhões? Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a gerenciar esses contratos de forma completamente diferente. Então, você não deixa de olhar, mas você começa a ter mais cuidado para esses contratos, enquanto que os mais rápidos se tornam rápidos. Não é mais um gargalo, a pessoa não precisa esperar. Já tem uma minuta padrão? Não, e se não tiver, quais são as cláusulas que entram, o que podem entrar, o que não podem entrar, o que aceita, o que não aceita? Nesse daqui estratégico, foi feito, foi feito. Daqui quanto tempo eu preciso renovar? Quantos fornecedores eu tenho sob o mesmo escopo? A gente não consegue otimizar isso, não consegue reduzir e ter um grande fornecedor, ou dois, né? Você não quer ficar lá somente com um fornecedor. Perfeito. Mas como que você otimiza custo em relação a isso? Você precisa de todos esses usuários. Então, no fim do dia, a gente não fala só em eficiência operacional, a gente fala também em custos, a gente fala em pessoas envolvidas nisso para gerenciar esses sistemas. Porque todo mundo fala, temos um problema, contrata um sistema, vai resolver. Indiretamente, a gente não deixa de trabalhar naquilo, porque alguém precisa implementar esse sistema, alguém precisa dar manutenção nesse sistema, alguém precisa estar de fato ali, lado a lado ao sistema. Então, eu vejo que vem mudando um pouco o pensamento das pessoas com relação a isso, como que a tecnologia, de fato, vem se desdobrando sobre isso. Você também percebe que os sistemas ficam cada vez mais personalizáveis, né? Mais aderentes às nossas necessidades, porque cada cliente tem uma grande necessidade.
Vocês querem ver uma coisa simples, que era uma necessidade nossa? Não vou falar empresa, mas a gente fez a contratação do Salem. E o Salem, ele pode, né, estar configurado em qualquer língua. Português, inglês, espanhol, os básicos. Só tem um problema. Ele não muda ao longo do processo, mesmo a minha operação sendo global. Então, quando eu vou enviar, né, quando ele dispara ali um e-mail para a contraparte, ele dispara na língua configurada que você deixou no sistema. Lógico que, por padrão, a gente deixa tudo em inglês, porque é mais fácil, né, se comunicar com nossas áreas internas de forma global. Mas e o meu fornecedor do ar-condicionado, que eventualmente não fala o inglês? Então, parece simples. Não, a gente tem a mudança da linguagem, tá? Mas você tem de acordo com o fornecedor que vai resolver isso? Para o Brasil, eu quero mandar em português. Para os Estados Unidos, eu quero mandar em inglês. Porque eu não sei se nos Estados Unidos alguém fala português. No Brasil, eu não sei se alguém fala inglês. Então, é simples. Mas isso já gerou um certo desconforto na hora que nós estávamos implementando. Então, são coisas simples que os próprios fornecedores precisam começar a pensar em como atender as empresas, grandes empresas, principalmente as empresas de tecnologia, né, que vem muito com essa necessidade, né, de adequação. Mas os demais, se querem escalar negócios, também vão ter que se adequar, né? Então, acho que a ideia é que a gente conseguir deixar todo mundo satisfeito. Muito legal. O que você trouxe também eu achei muito bacana, porque a gente deixou de olhar para a tecnologia só como uma forma de automação de tarefas, mas também como é que os dados gerados a partir dessa digitalização permitem que eu tome melhores decisões Exato. para o negócio, né? Gere insights de valor para o negócio. Eu achei esse ponto bem importante que você trouxe. E quando a gente pensa na evolução até da inteligência artificial, eu vejo um caminho aí de ela podendo nos gerar essas visões mais preditivas também, né, em relação aos contratos. Não só olhando para um dado que já está ali pronto, mas o que eu tenho de insights como tendência, para que lado que está indo o meu modelo de contratações, análise do ciclo de vida, pensar em pagamentos, pensar de uma maneira diferente ali de estratégias que a gente possa usar como insights para alimentar o negócio de alguma maneira. Já vejo isso acontecendo em alguns segmentos, olhando para verbas de marketing, olhando para outras coisas, mas acho que é um caminho que deve ir estreitando aí, especialmente para quem é uma organização de tecnologia como vocês, né? Assim, acho que esse é um caminho. E, Lu, a gente sabe que implementação de tecnologia jurídica requer um cuidado ali para garantir a segurança da informação, para que muitas vezes são confidenciais, transitam muitos dados sensíveis. Quais pontos de cautela você acha que a gente tem que considerar durante o processo de uma gestão automatizada de contratos? Ótimo, sim. Quando a gente está falando de contrato, a gente pode falar de dados pessoais, confidencialidade daqueles termos, informações protegidas, de propriedade intelectual. Então, a gente precisa ter um cuidado realmente grande quando a gente vai implementar uma tecnologia dessas. Acho que a Gil já falou, que é envolver um cuidado que a gente tem que ter, é envolver o time de segurança da informação a todo momento. Por quê? Não é só porque vai avaliar se a cláusula de segurança da informação está ok. Não. É verificar, provavelmente vai ter um anexo específico disso, de onde os seus dados são mantidos, para onde eles trafegam, vai ter ali aqueles requisitos mínimos de segurança da informação, será que aquilo está aderente aos meus requisitos mínimos dentro da empresa, não está? Então, o time de SI tem que estar envolvido. A gente tem alguns projetos aqui internos, a gente caminha muito junto com a nossa equipe de segurança da informação para garantir isso, tá? Toda essa parte técnica. Fazer uma avaliação de fornecedor, acho que é muito, muito importante. Não dá para a gente sair contratando qualquer coisa que nos encanta, porque às vezes o papo é realmente ótimo, a gente vai nessas feiras, dá vontade de contratar todo mundo, mas é legal fazer uma avaliação de fornecedor, ver quem que o cara é, quais são as seguranças que ele pode te fornecer, se existe ou não existe um seguro contratado. Se existe muito reclame aqui, né? Assim como a gente faz para tudo na vida, quando vai contratar. Não, tem certificado? Tem. Na hora que você contrata... Não, mas... Pois Nossa, já pois passei cada uma. Um contrato bem amarrado com esse fornecedor tem que ter, né? E eu acho que algo muito, muito importante é fazer um treinamento constante com a sua equipe.
Porque a ferramenta pode estar lá, pode ter todas as proteções, pode ser linda, maravilhosa, mas se quem está usando não sabe onde salvar, o que salvar, para quem mandar, para quem compartilhar o link, se vai compartilhar o login e senha com alguém, tudo isso vai estar, todo o nosso cuidado vai, né, ladeira abaixo. Então é isso. Boa. E acho que ainda tem aquele risco, né, de que quando não se faz o treinamento adequado, de a pessoa manter o processinho no paralelo, né? Fazer só o que é obrigatório ali no sistema, porque se eu não der o ok ali nesse botão, eu não vou conseguir subir. Mas resistir ao uso da ferramenta, né? Então, acho que tem um ponto legal aí que você trouxe dessa questão do treinamento e de um acompanhamento, né? Em como essa empresa pode dar o suporte dali se todo mundo está conseguindo acessar, se está tendo dificuldades ou não. Uma coisa até que a gente não comentou aqui, que não é necessariamente sobre cuidados, mas eu acho que pode ser um benefício, é trazer também a linguagem, né, do legal design para os contratos, para simplificar esse processo, né, tornar o fornecedor do ar-condicionado apto a ler aquele contrato com facilidade, uma ferramenta que de repente já aceite, né, essas informações parametrizáveis em legal design ali, acho que traz uma facilidade para manuseio, né, no dia a dia. Eu estava conversando com um colega nosso, né, que presta serviço de legal design, e ele contou um case de sucesso que eu fiquei, assim, boquiaberta, que é o que eu mais gosto. Eles estavam cuidando de um contrato, né, de prestadores, eram pessoas praticamente analfabetas, algumas sabiam ler o nome, né, malemar algumas coisas, e eles percebiam que o acionamento jurídico era muito grande, eles tinham muitas ações judiciais. Eles pegaram aquele contrato, daí eles usaram identidades visuais, tipo, o dinheirinho, então do lado vinha o salário, um relógio colocava a carga de trabalho, o escopo colocava ali, tentava colocar em algumas imagens o que essa pessoa fazia, tinha todo o contrato, mas além disso, deixava ele disponível em áudio. E eles conseguiram visualizar uma redução, se não me engano, de 80%, eu posso estar enganada. Eu pego esse dado direitinho, mas se eu não me engano foi de 80% das ações judiciais trabalhistas, que as pessoas estavam 100% cientes daquilo que elas estavam, de fato, combinando ali com o seu empregador. Então, foi um grande investimento que eles tiveram, né, ali de remodelar esse contrato, tornar muito fácil para o seu cliente, que no caso era o empregado. E essas pessoas, mesmo com dificuldade, né, de leitura por serem analfabetas, elas conseguiram compreender e aceitar os termos. Incrível. Então, acho que uma boa negociação só é boa quando é bom para as duas partes, né? E vai muito nessa linha, a gente conseguir facilitar para que isso aconteça da maneira mais fácil e confortável para todas as partes, né? Perfeito, perfeito. Muito legal. A gente tem alguns cases aqui no escritório também que a gente gosta de compartilhar, que realmente dar o acesso ao direito, né? Tornar o direito acessível a todo cidadão. Acho que o legal design ele vem um pouco com essa missão também. Com certeza. Nosso papo tá muito legal. E aí tô caminhando aqui já para as minhas últimas perguntas e já vai ficando Passou assim, muito rápido. Nossa, super! Então aproveitem as duas últimas. Para a gente encerrar a nossa conversa, né, Juliana, você que atua como especialista de Legal Ops, numa das maiores instituições financeiras digitais do Brasil, a gente sabe que hoje os bancos digitais eles são protagonistas na incorporação de inovação e tecnologias nas suas operações. É inviável não considerar, né? Seja no atendimento ao cliente, na venda, no lançamento de novos produtos. E essa abordagem, ela também se reflete da mesma forma como o próprio departamento jurídico opera? E como é que isso se manifesta para vocês, né? Porque às vezes fala-se muito desse coisa de casa de ferreiro, espeto de pau. Conta pra gente como que é numa organização de uma plataforma digital como a de vocês. Gente, eu acho que literalmente é como é para todo mundo. Tudo começa de algum lugar, a partir das suas dores, a partir das suas dificuldades. E tudo tem que ser feito exatamente como é feito em outros lugares. Você parte de um mapeamento, você entende qual que é a sua maior dor, você faz a implementação daquilo que melhor se adequa ao seu negócio, com as partes envolvidas, com os stakeholders, com todos que estiverem ali, para que então você atinja o melhor resultado possível no menor tempo possível. Né, quando você pensa em empresas de tecnologia, tanto a de games quanto financeira, você pensa em velocidade. Esse é um grande X da questão. Então, como que você aplica a velocidade? Às vezes você não precisa de um sistema, você só precisa de alguém que vai lá
e faça. Então, é uma pergunta talvez complexa e uma resposta talvez simples, mas eu não sei se tem uma receita de bolo para isso, sabe? Porque no fim do dia a gente só precisa fazer o básico para todas elas, para que a gente de fato consiga atingir a maior necessidade com a sua melhor solução naquele momento, com os recursos que a gente tem, para então a gente depois escalar, entender se a gente vai ter dinheiro para aquilo, vai ter recurso para aquilo. Acho que o maior desafio hoje é dinheiro, é budget. Isso é importante mesmo. Quando a gente não consegue, quando a gente não tem budget, o que a gente faz? Espera passar? Ah, quando eu tiver eu compro? Não é assim. Então, a gente precisa ser muito criativo na área que a gente está para conseguir escalar. Então, não posso falar pelo Nubank aqui, né? Até por uma questão da política da empresa, mas ele preza muito, até como a Cris fala, pelo básico bem feito. E eu levo isso não só para lá, mas para todos os lugares que eu fui, que eu passei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi exatamente focando nisso. O que é básico aqui? O que a gente precisa resolver? A gente consegue? Ou até onde a gente consegue resolver? De que forma? Então, eu não sei se a gente tem uma resposta pronta para isso, mas é fazendo um bom mapeamento, trazendo uma boa solução, agregando valor ao negócio, isso é importante. Às vezes as coisas são muito legais. Vamos implementar tal coisa? Vamos. Mas o quanto isso agrega de valor? Porque hoje, né, numa lista de prioridades, onde ele entra? Então, é sempre naquilo que vai te agregar mais valor, trazer melhores resultados de forma mais eficiente, vai curar uma dor imediata, pelo menos para aquele momento, ou então remediada. Não gosto de falar em remediação, mas às vezes a gente só precisa postergar algum problema futuro que a gente vai ter até a gente ter uma solução melhor e mais robusta. Boa. E para finalizar, assim, que conselhos você poderia dar aos nossos ouvintes que estão aí interessados em implementar uma gestão de contratos sistematizada, eficiente, tanto, né, num escritório ou no departamento jurídico? Por onde você acha que eles deveriam começar? Ou que preocupações ter aí nesse processo? Por onde se atentar? Eu acho que primeiro tem que conseguir sentar com as áreas, entender, de novo, né, sendo prolixa, qual a dor que eles estão tentando resolver e qual solução eles podem propor naquele momento. Mas para isso eles têm que sentar com todo mundo, entender todas as frentes, porque não adianta sentar só com o jurídico, falar, jurídico, como que para você é um salem? O que é um contrato? O jurídico vai dar a visão dele. Ele precisa sentar com o time de compras e falar, compras, como que você precisa receber essa solicitação de pedido de compra para então se tornar um contrato? Sim. Se compras falar que está tudo bem, por quais áreas tem que então passar antes de virar um contrato? Porque se não fez o contrato, aí chegou lá para o time de TI e ele falou de jeito nenhum, esse software aqui não vai passar na companhia. Então, quando a pessoa vai, né, iniciar um trabalho, ela tem que entender qual que é a jornada que esse contrato vai ter que seguir, desde a sua solicitação até a sua emissão. Então, desde a requisição até o seu arquivamento. Porque se amanhã esse contrato acaba, independente da motivação que foi a rescisão desse contrato, seja por escopo, término de prazo, rescisão unilateral, não importa. Alguém tem que avisar o time de contas a pagar que ele tem que parar de pagar aquele contrato. Então, não é só pensar no contrato pura e simplesmente, tem que pensar na jornada, por onde vai passar, desde quando ele entra a solicitação, por onde ele vai tramitar, quem tem que dar as aprovações, tem que passar por quais áreas para serem analisadas, quem vai aprovar esse contrato no fim do dia, quem pode assinar, aí sim, chama o jurídico e fala quem tem procuração, porque às vezes parece que não, mas a procuração é um gargalo, quem pode assinar contratos? E aí, assim, quem pode? Não sei. Está integrado, não está integrado? E quando voltar esse contrato? Volta quando? Qual que é o prazo? Então, eu vejo muita transparência para tornar isso eficiente. É aquele barato, o combinado não sai caro. Pelo contrário, você precisa de fato conseguir transparecer, porque a pessoa vai falar, não, tudo bem, 10 dias não era o que eu queria, mas ele já está esperando aquilo, você está gerenciando a expectativa. Se vier antes, a pessoa vai ficar feliz. Ou se não, isso daqui é um contrato urgente, tá bom. Então, contrato urgente eu vou tratar em 2 dias úteis, por exemplo. Então, é a pessoa olhar esse mapeamento, entender a jornada, desenha. A gente tem várias ferramentas hoje para fazer os fluxogramas. Ou pega um papel, faz bolinha, setinha, vai desenhando. Tenha clareza sobre o que precisa. Veja quais são as pessoas que serão as facilitadoras para implementar isso para você. E uma vez implementado, quais são as pessoas para quem precisa dar visibilidade, quais são os KPIs que você vai fazer, esse monitoramento, esse acompanhamento. Então, você tem que pensar muito na raça, né? Quem que é o responsável, quem é o consultado, quem vai ser o informado,
para quem que você precisa, tem algum KPI atrelado a isso que vai mudar a eficiência, tem um OKR atrelado a essa eficiência, né? Master que precisa ganhar. Então, olha o pequeno, pensando grande, mas começa pequeno ali, escrevendo no papel, de pão, se for necessário. Mas, então, para conseguir ter clareza e falar, é isso que eu preciso fazer. Porque a hora que você trouxer o problema e a solução pronta, é muito difícil você receber um não. Quando você tem clareza daquilo que você precisa fazer. Então, eu acho que essa seria a minha dica. Bela dica. Luísa, você quer trazer alguma consideração também nesse sentido? Não, a Gil já colocou tudo aqui, juro por Deus, vai parecer que eu colei dela, mas nem colei. Sabe que, bom, além disso, sobre começar pequeno, né, que eu acho que é importante, quando a pessoa vê um projeto desse tamanho, ela muitas vezes fica bodeada mesmo de começar, porque acha muito grande, muito trabalhoso, e fazer as coisas como sempre foram é algo que te acomoda, né? E uma coisa que eu sempre digo, eu resolvi correr uma maratona e aprender a tocar violão depois dos 30. Maravilhoso. E como, né? Incrível. Que eu vou correr 42 quilômetros e o meu sonho era tocar Blackbird no violão. Como que eu vou tocar essa música? E aí eu lembro que meu professor falou, começando pequenininho, uma nota, depois outra, e o da maratona também. Você corre 500 metros, 1 quilômetro, e uma hora você vai chegar lá. Então é isso, não pensar nesse projeto como um grande monstro, mas sim como algo que você pode fazer de pouquinho em pouquinho, uma hora ele vai estar pronto e de verdade, como a gente não estaria fazendo esse podcast se não fosse verdade isso daqui, os resultados são maravilhosos. A gente vê pelos nossos clientes, a Gil está aqui como prova viva de tocar um projeto dessa natureza desde before it was cool. Então, tem resultado, vale a pena, começa de pouquinho. Realmente, eu acho que esse passo inicial é o mais relevante, é você ter o diagnóstico, a visibilidade do fluxo, para então você criar a jornada certa, para não ter retrabalho, gasto de dinheiro que não precisava, e você vai ter um resultado excelente, a gente promete. Eu adorei que vocês trouxeram muito a mentalidade ágil aqui, né? Tu começa pequeno, define ali as sprints para gerar esses pequenos resultados e medindo esse resultado, aprendendo ali de uma maneira rápida, trazendo a confiança, né, das pessoas que estão envolvidas também, porque elas demoram muito para obter um resultado, às vezes pensa, puxa, mas será que vão entregar mesmo, né? Vai entregando aos pouquinhos, gerando esse apoio também, né? Essa rede de apoio dentro da organização, acho que é bem importante. Exatamente. Bom, caminhamos então para o nosso finalmente. Juliana, quero agradecer profundamente aí pelo teu aceite, por ter vindo do interior para falar com a gente hoje. Muito obrigada. Foi um papo muito gostoso, gente. Uma delícia sempre estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Luísa, pela estreia também no Eficiência Jurídica. Agradeço, adorei. Que seja o primeiro de vários episódios aí com a gente. E audiência, eu quero agradecer pela participação de vocês, por terem escutado e espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo, desse conteúdo. E fiquem aí na expectativa pelos nossos próximos episódios. Até a próxima!